Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Diz assim o texto. Na versão na linguagem de hoje, a gente vai ler o seguinte texto, a seguinte palavra. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Ou, na versão revista atualizada, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Certo? O que é que esse provérbio está enfatizando, meus irmãos? A importância de ser sábio e prudente para lidar com conflitos e discussões, com brigas, com discussões, tem outro termo que estou querendo usar, não estou me lembrando agora, com dissensões, era essa palavra que eu lembro, né? Dissensões, são disputas que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Então, o sábio de provérbio está destacando que é um sinal de sabedoria uma pessoa apresentar essa capacidade de evitar problemas e brigas. Ele está enfatizando que o indivíduo tem que ser o quê? Pacificador. Porque a gente sabe como essa briga começa, mas não sabe como ela termina. E olha que isso aqui foi escrito há mais de 2.700 anos atrás. Imagine hoje. Né? Embora a gente, às vezes, diz assim, nós vivemos num lugar violento, mas o mundo ele é violento desde que é mundo. Ele é violento desde que é mundo. Muitas pessoas, por conta de bobagens, elas terminam cometendo as maiores atrocidades, matando as pessoas, até morrendo, né, por conta de entrar em discussão, né, com as outras pessoas. E o discutir, muitas vezes, e ter esse tipo de problema, né, que conflito todos nós temos. Todos nós temos conflito. E nós temos dois tipos de conflito, com nós mesmos e com os outros. Nós mesmos e com os outros. E o que o sábio de provérbio está dizendo é que a gente tem que fazer o esforço para evitar esses problemas. E para evitar esses problemas, nós temos que ter autocontrole. Porque muitas vezes o nosso desejo é tentar resolver da forma da gente, confiando na nossa força, e muitas vezes não é a melhor decisão. Muitas vezes é necessário você dar um passo para trás e 2 passos à frente, né? Tem pessoas que às vezes dizem assim, para trás nem para pegar impulso, mas não é assim. A vida não é assim. Muitas vezes você não vai pegar impulso, você está na beira do precipício. E você vai cair. Então é melhor você dar um passo atrás e avaliar a situação e ver se é possível você passar sobre aquele abismo, né, que se apresenta na frente da gente. Então a pessoa tem que saber, tem que ter capacidade para controlar suas emoções e principalmente manter a calma, que é muito difícil para quem tem o temperamento forte. Manter a calma. Manter a calma. Por isso que a sabedoria, o texto de Provérbios diz lá atrás, olha, você quer aprender a ter sabedoria? Você tem que vivenciar os problemas da vida. Você vai querer ter autodomínio, você só pode ter autodomínio enfrentando problemas. Porque na hora que você começa a enfrentar o problema, você vai ter que parar para pensar e dizer, olha, eu tenho que manter a calma, eu tenho que focar no problema, que é outra coisa que a gente muitas vezes comete erros, porque a gente foca nas pessoas, não nos problemas. A gente tem que separar o problema da pessoa, que é muito difícil. Isso é uma atitude de sabedoria, separar o problema da pessoa. Muitas vezes a gente junta tudo. O problema é a pessoa, passa a ser a pessoa.
Quando na verdade não é a pessoa, o problema está no problema. Entendeu, irmã Solange? Pastor, mas assim, até quando a pessoa é o causador do problema, a gente tem que focar no problema. No problema e não na pessoa. Quando a pessoa é causador. Porque veja só, a gente tem que analisar o seguinte: se nós todos somos seres humanos, e todos somos imperfeitos, e todos temos a natureza caída, é a natureza caída que faz ele tomar aquela atitude. Entendeu? Às vezes é difícil, né? A gente falar assim é muito fácil. O problema é experimentar a situação. Eu já passei por umas situações assim, tive que exercitar e pôr em prática isso. E realmente ajuda a você resolver. Quando você não bota o foco na pessoa, você bota o foco no problema. Né? Eu vou dar um exemplo simples para a irmã entender. Às vezes a pessoa traz um problema para você resolver e o problema gera um desgaste. Né? Mas imagine que alguém traga um seguinte problema para você resolver, e é um problema. Eu quero que você resolva isso para mim aqui, 2 mais 2. Quanto é que é 2 mais 2? É 4. O problema é a pessoa, o problema é a conta de matemática. O problema é a conta, não é a pessoa. Ela trouxe um problema, mas ela não é o problema, entendeu? Porque às vezes a gente transfere para a pessoa como se ela fosse o problema. E muitas vezes não é o problema é, a gente tem que focar o problema na situação, naquilo que está ocasionando, entendeu? Às vezes a pessoa vai lhe atacar, vai lhe acusar, mas você tem que focar no problema, não na pessoa. E aí é que vai exercitar o que depois, meu irmão? O perdão. O perdão. É quando você perdoa as pessoas e não os problemas. Porque o problema você vai tentar resolver. Mas o conflito com aquela pessoa, se você alimentar ele pode aumentar. É nisso que o sábio está dizendo. Você tem que ser prudente e inteligente o suficiente para não aumentar um problema. Entendeu? Para o problema não ser pessoal. Muitas vezes a gente faz isso. É apenas um problema, mas ele deixa de ser um problema. A gente focar naquele assunto, naquele que é o causador do problema, e focar na pessoa. E aí o problema torna-se pessoal. Entendeu? Às vezes é uma acusação. Mas aí você pode fazer o quê? Se alguém chega, por exemplo, irmão Juvenal, e diz assim para o irmão, publicamente para todo mundo ver, o irmão é mentiroso, o irmão conta uma história, fala um fato. Essa pessoa incorreu num crime, sabia? Quando se diz assim que alguém é mentiroso, está no Código Penal, calúnia e difamação. A mentira, exatamente. Você imputar um ato que a pessoa não cometeu. Embora mentir não é crime. Depende da situação, né? Por exemplo, você como testemunha no tribunal, você mentir é crime. Mas no dia a dia você conta uma história, alguém diz que você está mentindo, publicamente, uma coisa é dizer pessoalmente, isso é mentira. Não é mentira, eu estou falando a verdade por isso. Outra coisa é dizer para todo mundo ouvir, porque essa palavra vai gerar uma reação das pessoas, de olhar assim para você, né? O constrangimento, né? Outro exemplo também de constrangimento, alguém chamou de canalha. Também cabe calúnia e difamação. E isso aí vai para a esfera penal, para os irmãos terem ideia. Você pode prestar uma queixa, né? Prestar uma queixa, exatamente, porque o cara lhe chamou de mentiroso. E ir até o tribunal para o juiz dar uma sentença condenando ele por calúnia e difamação. É porque as pessoas não vão fazer isso. Né? Às vezes não sabe. Às vezes também não sabe. Não sabe exatamente, né? Você é um mentiroso, você é um canalha. Agora, se ele diz assim, que você como é que eu poderia dizer assim? Você desviou o dinheiro da igreja. Aí não. Aí o crime já é outro. Entendeu? Aí é calúnia. Porque tem calúnia, injúria e difamação. É calúnia. Porque ele está dizendo que a pessoa cometeu um crime, está chamando de ladrão. Entendeu?
Se ele não tem como provar, ele está com problema. Ele está com problema. Entendeu? Não é? Imagina o irmão Juvenal está aí conversando, a irmã Solange conta uma história, eu digo, não é mentira. Todo mundo escuta e diz, rapaz, o pastor abriu a boca para dizer que é mentira. Entendeu? Mesmo que seja verdade, mas isso vai no ouvido das pessoas, vai causar que impressão? Né? Ou um mais idoso dizer de um mais jovem, por exemplo. Ou um mais jovem dizer, isso é mentira. Imagina a situação de constrangimento, todo mundo. Né? Se for mentira, não tem difamação, nem injúria. Né? Não tem difamação. Mas se não for, aí ele está difamando a pessoa. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, né, com esse tipo de problema, porque a gente pode agravar o problema. Então, o autor de Provérbios também diz assim, quem fica fora dela, ou seja, quem fica fora de uma briga, merece elogio. Né? Ou dizer que o insensato não se... o insensato não, o sábio, né, alguém que é prudente, né, não se mete em brigas. Aqui. Ou o contrário, todo insensato se mete em rixas, né? Todo insensato se mete em rixas e quem é sábio é aquele que evita. Ou seja, aquele que evita merece elogios, porque ele é pacificador. Né? O que ele está chamando a atenção aqui? Cuidado. Você pode entrar entrando numa disputa, numa briga, sem pensar nas consequências. Esse aqui é o problema. Muitas vezes não pensa nas consequências, acha que tem razão e não tem. E no final você vai aumentar o problema que você podia ter resolvido. Isso acontece muito, irmão, com pessoas que acham que as pessoas vão relevar. Você fala alguma coisa e a pessoa vai relevar. E muitas vezes a pessoa não releva, a pessoa que está do outro lado. A pessoa não releva. A gente não vê, mas, e nem percebe às vezes, mas isso pode ser exemplo de qualquer pessoa, mas mesmo dentro da igreja, irmão, tem pessoas que são rancorosas. Pessoas que são rancorosas, pessoas que são vingativas, porque é da natureza humana. Ele ainda não foi transformado completamente, porque o Espírito Santo transforma alguém, ele tem que deixar de ser vingativo. Ele não pode ser vingativo. Alguém que está sendo controlado pelo Espírito Santo não pode ter o sede de vingança. Não é? O que ele tem que fazer é o seguinte, é entrega a Deus. Muitas pessoas já soube de casos de pessoas que foram difamadas, elas não fizeram nada, entregaram a Deus. Depois ficou provado que era tudo mentira, mas o estrago foi feito. Mas a pessoa que fez a difamação, ela também perdeu o restinho de moral que ela tinha. Porque, meus irmãos, a verdade, ela prevalece sempre. Por mais que demore. O problema é que, às vezes, quando a verdade vem, já tem destruído família, destruído pessoas. Mas a verdade prevalece, né? Como teve um caso em São Paulo, de uma escola, né, que uma pessoa disse que os professores abusavam das crianças e maltratavam, e isso foi para a imprensa, eu lembro, isso foi em ano 94, isso foi manchete no Brasil todo. Simplesmente destruíram a vida dos donos, depois ficou provado que tudo era mentira. E eu até comentei uma vez na sala de aula com um professor, disse, olha, essa pessoa devia pagar, essa pessoa que fez essa calúnia. Quem cometeu essa calúnia devia ser processado e pagar com cadeia, porque destruiu uma escola que os donos eram cuidadosos, pelo contrário, ele tinha um maior cuidado com as crianças. Né? E depois, resultado, a escola fechou, foi depredada,
faliu essa escola, os donos entraram em depressão, um dono já morreu, parece que outro também, o casal, né? Outro não conseguiu mais emprego e destruíram a vida daquela pessoa. Por uma mentira. Mata. Mata pelas consequências, né, irmão João? A mentira mata. Tem muita gente que morreu, perdeu a vida por causa de uma mentira. Entendeu? Isso aí, pior mentira que dizer que o cara está se envolvendo com a mulher do outro. E às vezes não tem nada, tem só um laço de amizade, de respeito, né? De conversa, né? Aí o cara começa a desconfiar. Eu lembro de uma ocasião que eu tinha 12 anos, a filha do cunhado, na casa do meu cunhado, né? Ele tinha uma filha e ela espalhou para toda a comunidade que eu estava grávida do filho da vizinha, né? Eu tinha apenas 12 anos. Imagine só, viu? Foi difícil, misericórdia. Só deu para provar 9 meses depois. Meu Deus do céu, eu sofri demais. Eu sofri tanto. Eu disse, meu Deus amado, meu maior medo era cair na boca do meu pai, porque se caísse na boca do pai, ele me dava uma pisa de matar, me colocava fora de casa. Isso sem prova nenhuma, entendeu? Eu sei. E aí, irmã, é aquela história, né? Quem acusa está sob os ombros deles a responsabilidade de provar o que ele está acusando. E muitas vezes a gente não sabe disso. Quem acusa tem que provar, né, que houve isso. Então, deixa eu terminar só o raciocínio. Aí, então tem que ter cuidado para não agir impulsivamente. Agir por impulso. Agir dentro da emoção. E dentro da emoção você vai errar. É muito fácil errar agindo emocionalmente. Né? Agindo emocionalmente. É muito fácil você errar. Levar a erro. Né? E essas situações, né, esses conflitos vão fazer que a pessoa entre em situações complicadas, difícil solução, muitas vezes perigosa, pode levar até a morte, pode levar até um problema grave, está entendendo? Então é importante, além do que a gente está falando, o que está por trás também, é ter autocontrole, evitar as complicações, né, desnecessárias das brigas. Porque uma discussão começa, a gente não sabe onde ela vai terminar. E se os dois forem altivos demais, e eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser covarde, a pessoa tem que ser prudente, sabendo que aquele problema pode se agravar, e muitas vezes ele vai ter que tomar uma atitude que ele vai depois se arrepender. Eu não devia ter feito isso. Embora ele tenha razão para tomar atitude. Certo? Então, ele tem que evitar o conflito e buscar a paz. E aquilo que o Tiago diz, que depender de vós, tem de paz com todos. Depender de mim, eu tenho que buscar paz. Eu tenho que fazer esse esforço. Não, eu não quero briga, eu quero viver em paz. Mesmo que tenha apenas que viver dizendo bom dia, boa tarde, boa noite à pessoa. Mas eu quero viver em paz. Não é? E se um dia eu ver que a pessoa está em dificuldade e eu puder ajudar, que eu ajude, porque essa atitude vai quebrar, muitas vezes, um laço de rancor, de ira, de raiva que está no coração, de amargura que é dentro do coração daquela pessoa. Eu sei que é difícil fazer isso, mas a Bíblia orienta a gente a fazer isso aí. Então, o que ele quer dizer é que é possível manter relacionamentos saudáveis mesmo com conflito. É possível manter um relacionamento saudável com conflito, mesmo com quem nos odeia. Por isso que Jesus diz, mano, que a gente tem que orar pelos inimigos. Porque para ter um inimigo, você não precisa fazer força, não. Tem pessoas que não gostam de você por conta do seu jeito, por conta da sua inteligência, por conta da sua desenvoltura, pela sua forma de falar. Né? Tem pessoas que não gostam de você porque você conseguiu ir mais longe do que ela.
E aí reside o que? A inveja. É quando uma pessoa começa a achar que o outro ganhou, quem merecer era ele. Ele recebeu uma bênção, rapaz, quem mereceu uma bênção dessa era ele. E começa a entrar a semente de inveja no coração. E semente de inveja é um grande alimento para propiciar uma briga, porque na hora que ele tiver um encontro com essa pessoa, ele vai tentar bater de frente para quê? Para tentar desmoralizar, para tentar desmerecer, para tentar diminuir aquela outra pessoa. Mas você tem que evitar a briga, a intriga, né? Então, a sabedoria está onde, meus irmãos? Em saber escolher as batalhas que você vai travar na vida. Porque tem batalhas, irmão, que a gente vai ter que travar e tem que ir até o fim. Se alguém comete uma calúnia contra você, você tem que manter o controle e saber que o foco está no problema. Então, eu não tenho nada contra a pessoa, eu tenho contra o problema, aquilo que ela disse. E vai atacar aquilo. Quando é que eu separo as duas coisas? Quando alguém chega e me diz assim que cometi uma coisa que é crime. Não é? Tem gente que resolve fazer o quê? Contrata uma pessoa e manda matar outra. Então ela focou em quem? Focou na pessoa. Ela não focou no problema. Quando ela foca no problema, ela faz o seguinte: ela não contrata uma pessoa para matar outra, ela vai na justiça e faz com que aquela pessoa prove aquilo que ela disse. Ela está ali focando no problema. Olha, o problema é esse aqui, eu quero que digam que se eu fiz isso. Se ele não provar, agora ele vai ter que assumir as consequências, porque todos os nossos atos têm consequências, sejam positivas ou sejam negativas. Não é? Então aí eu estou focando no problema. Entendeu, irmã Solange? Então nós temos que focar no problema e saber escolher as batalhas, evitar cair em discussões que muitas vezes, meu irmão, na maioria das vezes não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Isso vai fazer o que eu acho que uns 15 anos. Teve um ano que o clube de futebol, o esporte, né, estava jogando a final da Copa do Brasil e tal. Aí a maioria dos pernambucanos, uma grande parte torceu pelo time, porque era do estado e, né, era uma assim, a gente tem essa tendência, né, a torcer pelos mais próximos, né. Só que meu time desde criança é Santa Cruz. Aí encontrei um amigo, né, e ele é Santa Cruz. E nós conversávamos e tinha outra pessoa do lado, que eu não sei quem é, não conhecia. Aí ele falando, tá, rapaz, então você viu o jogo? Vi, rapaz, eu torci, foi muito para o esporte e tal, até eu conhecia o goleiro, né, que era magrão, que ele fazia seminário comigo, né, e torcia e tal, por conta dele, tá no time e tal. Aí o outro rapaz também, eu torci. Aí o outro disse, um terceiro, que entrou na conversa, veja só. Disse, não, a gente precisa de nenhum torcedor do Santa Cruz torcendo pra gente. Veja que conversa sem sentido, né? Aí quando ele falou, aí eu disse assim, eu e o rapaz pensavam que era todo de brincadeira. Ah, quer dizer que não precisava torcer, quer dizer, não... Por quê? Aí ele começou a xingar quem era torcedor do Santa Cruz. Aí eu olhei para ele, aí eu olhei para mim e disse, ó, a nossa conversa encerrou e eu vou embora. Ele disse, encerrou. Aí ele ficou olhando para a cara da gente, assustado, porque ele não esperava que a gente reagisse dessa forma. Né? Aí imagina se eu e o rapaz começassem a tomar as dores, alimentar mais esse problema. Ia poder terminar no quê? Em morte, gente, que é o que mais acontece aí. Entendeu? Se ele encontra um ignorante no nível dele, porque o indivíduo aquele é um idiota, né? O indivíduo desse é um idiota. É esse indivíduo que o autor de Provérbios está dizendo aqui, que o insensato se mete em rixa. Você vê, eu estava conversando com outra pessoa, ele entrou numa conversa de outra pessoa, que não tem nada a ver com ele, ninguém chamou ele na conversa, e ele já foi logo atacando a mim e o outro rapaz.
Veja mesmo, é um insensato. É exatamente o fato, o caso de que o provérbio está dizendo aqui. Um insensato se mete em rixa. E, meu irmão, tem uma história para o resto do dia aqui, a gente falar sobre isso, de exemplo. Mas a gente tem que entender o seguinte, nós temos que cultivar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, né? Nas nossas relações, com as pessoas, nas nossas relações sociais, com quem nós conhecemos, com quem não conhecemos. Quando a gente vê alguém querendo vir atacar, diz, meu amigo, olha, dê licença, eu estou ocupado, eu tenho outra coisa para fazer, e outra hora a gente continua essa conversa. E vai embora. Embora nunca mais vai ter essa conversa. Porque quando você encontra alguém que é assim, você tem que evitar o contato depois. Se for para esse tipo de conversa, a gente não conversa. Aí se alguém depois encontrar, vamos continuar aquela história. Não, amigo, não. Eu não quero mais continuar aquela história, não. Eu já estou com outra história para falar e não quero mais falar sobre isso, não. Esqueça esse assunto. Porque muitas vezes, irmãos, Deus livra as pessoas de nós. Também. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Deus muitas vezes livra as pessoas de nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode tomar uma atitude na hora insensata e cometer algo que nem aquela pessoa imaginar que a gente podia fazer e ser capaz de fazer. Não tem aquela história de, rapaz, fulano fez isso, não acredito, fulano é tão tranquilo, não é, irmão? Não é? Fulano é tão calmo, tão pacífico, nunca fez mal a ninguém nunca viu ele fazer. E ele fez isso, é algo que choca. E muitas vezes as pessoas vêm mexer com quem está quieto, como a gente diz, né? É como quem mexe num vespeiro, ou como quem mexe numa casa de abelha. Está quietinho ali porque você vai inventar de cutucar. E você vai sofrer consequências. E muitas vezes você vai mexer com alguém que é tão pacífico e você pode ter problema. E você, em relação a você, você tem que evitar, né? Tem que evitar discussões, brigas, não agir de forma insensata e buscar harmonia e paz nas relações.